Alô você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre a reunião dos banqueiros com os ministros do STF. A gente vai ficar sabendo aqui como foi essa reunião, porque os ministros do STF, agora que está caindo a ficha deles, né, com relação ao problema da Lei Magnitsky, então é lógico que eles pediram uma reunião com os banqueiros para ver se dá aquele famoso Pelé, aquele famoso jeitinho brasileiro para eles voltarem a utilizar as benesses do sistema bancário, onde Alexandre de Moraes foi sancionado pelos Estados Unidos. Então houve muita tensão, ranger de dentes, dedos estalando e o negócio foi tenso. Vamos falar um pouquinho dessa notícia e já que você está aí, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha, compartilhar esse vídeo que ajuda muito o meu trabalho. Então está aqui, os ministros do Supremo Tribunal ouviram banqueiros em reunião tensa sobre crise com Trump. Na verdade, não é a crise com Trump, né? Eu não sei quem que inventa esses títulos, mas foi uma crise em que os próprios ministros do STF se enfiaram. Isso não aconteceu de uma hora para outra, isso vem acontecendo durante anos e a gente sabe que os Estados Unidos tá de olho aqui nessa galera, principalmente na luz que emite essa careca lustrosa do Alexandre de Moraes. Então, bastante preocupados com as sanções impostas por Donald Trump, os ministros do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, tiveram uma reunião longa e tensa com um grupo de banqueiros sobre o alcance da Lei Magnitsky. Então eles convocaram essa reunião justamente para saber se tem um jeitinho de dar um balão aí na Lei Magnitsky, né? E parece que esses banqueiros, os representantes dos bancos, disseram que não tem choro nem vela, nem fita amarela, e o Alexandre de Moraes vai ser sancionado de qualquer maneira. Além de André Esteves do BTG, a gente já falou num vídeo aí atrás do BTG Pactual, onde o filhinho do ministro Barroso trabalhava, porque agora ele saiu dos Estados Unidos e não pode voltar mais. Além desse diretor, estavam também os representantes do Itaú, José Vita, e do Santander, Alessandro Tomal, e ainda o presidente da Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que hoje dirige a Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Rodrigo Maia, que foi um fracasso como presidente da Câmara, ridículo, hoje arranjou um carguinho aí como diretor da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, a CNF. E o Jorge Bessias, o moleque de recado da Dilma, que hoje trabalha como ministro-chefe na Advocacia Geral da União. Então estiveram presentes o Moraes, que é o principal interessado nessa coisa toda, o Gilmar Mendes e o Cristiano Zanin, que queriam realmente entender como funcionam as leis Magnitsky e também saber até onde os banqueiros achavam que o Trump poderia conseguir, né, com a sua escalada contra o Brasil e quanto tempo essa ofensiva ainda iria durar. Mas vocês sabem, vocês acreditam nesse blá 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 todo? É lógico que são ministros do STF e eles estão bem informados do que está acontecendo. O que eles foram realmente fazer é perguntar se dava para ter um jeitinho brasileiro para desfazer, pelo menos aqui no Brasil, a merda que eles fizeram contra eles próprios, né? Então, numa atmosfera que era descrita como muito cordial, mas tensa, dada a preocupação dos ministros, os banqueiros fizeram uma detalhada exposição. Então eles explicaram direitinho o impacto da Lei Magnitsky, tudo que eu já falei nos vídeos aqui do canal. Então eles ficaram sabendo que até para autorizar PIX dos clientes dos bancos, eles fazem uma varredura automática via sistemas, eu já expliquei isso, sistemas integrados com inteligência artificial para verificar se o cliente é ou não alvo da lei. E não é só o cliente, tá? Eles vão verificar também se a esposa do Moraes está usando uma conta para poder movimentar o dinheiro do próprio Moraes. Isso os Estados Unidos e o sistema SWIFT têm como saber. Imagina uma teia de aranha gigante, onde a aranhinha fica lá no meio da teia, e quando gruda um inseto, essa teia vibra e a aranha vai direto no inseto que ficou grudado nela. É esse o sistema que os Estados Unidos têm, é um sistema ferrado de monitoração
do pessoal sancionado pela Lei Magnitsky, e ainda eles verificam as pessoas ao redor dele, né? Se ele não está usando, igual o Lula faz, né? A conta de um amigo do amigo para poder movimentar dinheiro, eles têm condição de descobrir isso também. Isso significa que mesmo que quisessem, os bancos não poderiam driblar os bloqueios. Eles sabem disso. Eu já tinha falado também no início dos vídeos que os bancos não têm como driblar o bloqueio dos sancionados. No momento, as sanções são sobre o Moraes e atingem as transações com dólar, mas não impedem seus alvos de utilizar o sistema financeiro e nem as instituições ligadas ao sistema SWIFT, que é a rede interbancária, que a gente usa aqui, que executa transferências internacionais. Então, nas palavras de um dos representantes dos bancos, no momento a situação é corrigível, entre aspas, mas não improvável que a mulher do Moraes, a advogada Viviane Barsi, também seja atingida em algum momento pela Lei Magnitsky. Viviane Barsi, que tem um escritório de advocacia, né? E curiosamente, o Banco Master contratou a mulher do Alexandre de Moraes para gerenciar processos no STF do Banco Master. O Banco Master, vendido ao Banco de Brasília BRB, contratou a mulher do ministro Alexandre de Moraes para representar o banco judicialmente. O Banco Master foi vendido para o Banco de Brasília e contratou a Viviane, que é a mulher do Alexandre de Moraes. Ao mesmo tempo, reforma a informação de que a gestão do Master procurou cercar-se de conexões com influência política. É lógico, esses ministros, eu acho isso também um absurdo, ministros do STF ainda possuírem escritório de advocacia e trabalhar para empresas que têm processos dentro do STF. Isso, para mim, é um grande absurdo. E o que acontece com a Lei Magnitsky? O Alexandre de Moraes se tornou radiativo até para sua mulher. E quando essas empresas souberem que não podem mais ter contato financeiro com o Alexandre de Moraes ou com escritórios relacionados a ele, essas empresas vão sumir, vão embora, porque a Lei Magnitsky também vai sancionar quem tem relações financeiras com o Alexandre de Moraes, e nesse caso a mulher dele, o escritório da mulher, ele que também tem um escritório de advocacia e que defende clientes dentro do STF. Isso é realmente um absurdo. Então, voltando aqui à reunião, houve essa conversa e os outros ministros na avaliação dos banqueiros foi que eles são menos prováveis de serem sancionados, mas ninguém se arrisca a prever o que o Donald Trump vai fazer. Eu acho que na linha de sucessão, vamos dizer aí, de sanções, vem Gilmar Mendes, vem o Alcolumbre, que está sentado em cima de 30 processos de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Então, o presidente do Senado também é uma pedra no caminho do impeachment do Alexandre de Moraes e certamente ele vai ser sancionado também. Então, os ministrinhos do STF estão com um loló apertado que não passa nem sinal de Wi-Fi. Então, a gente viu aí nesses últimos dias que o Darren Beattie, o secretário do Donald Trump, postou que Moraes foi alvo de sanções Magnitsky por ser o principal arquiteto da censura e perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O principal arquiteto. Quer dizer que o Alexandre de Moraes tem dado ordens monocráticas e os outros 10 ministros não fazem absolutamente nada, e é isso que está na mira do Donald Trump. A gente viu aqui na reportagem do puxadinho do PT, né? O sistema de divulgação de notícias do PT, a Rede Globo, falando sobre essa notícia do Darren Beattie. Elu, nós tivemos agora à noite um subsecretário do governo Trump se manifestando muito abertamente contra as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Renato, olha, o texto do subsecretário de Trump, Darren Beattie, ele voltou a criticar a atuação do ministro Alexandre de Moraes nos casos envolvendo Jair Bolsonaro. O texto, repostado pela embaixada, diz que o ministro Moraes é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro, que, por sua vez, tem restringido a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Graças à liderança do presidente
presidente Trump e do secretário Rubio. Estamos atentos e tomando as devidas providências. O Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou. Renata? O Supremo Tribunal ainda não se manifestou porque, como eu já falei, a ficha deles não caiu ainda e teve que ter uma reunião desses banqueiros para explicar o quão esses caras estão ferrados, né? No final de semana, ainda o número de leis do Departamento de Estado americano, o Christopher Landau, disse que um único juiz do Supremo Tribunal Federal usurpou o poder no Brasil, não citou o nome do Moraes, mas também, né, nem precisava falar que é o Alexandre, o cabecinha de ovo. Então, depois da reunião, os banqueiros, Moraes, o Maia, receberam um grupo liderado pelo presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre, que esse também está ferrado. O Davi Alcolumbre já se manifestou dizendo que se nem que tivesse 81 votos a favor para o impeachment do Alexandre de Moraes, isso nunca aconteceria. Então eles querem negociar um acordo para encerrar a crise provocada no Congresso pela prisão do Bolsonaro. Gente, o Paulo Figueiredo já explicou várias vezes como encerrar a crise. Pautando a anistia, acabando com esse julgamento ridículo de golpe de Estado contra o Bolsonaro e o pessoal que participava do governo do Jair Bolsonaro, na época que ele era presidente, é lógico, que é um julgamento ridículo, fantasioso, de cartas marcadas, e a gente sabe que eles estão fazendo isso para eliminar os seus oponentes políticos, assim como Maduro fez na Venezuela. E não é interessante para um país do tamanho do Brasil, para os Estados Unidos ter um país aí nas condições da Venezuela. Então os Estados Unidos estão fazendo tudo para interromper esse regime em que o Inácio colocou a gente, o presidente eleito pelo TSE, e não dá nem para falar o nome do sujeito. Então foi uma reunião tensa, onde foi explicado o quanto ferrado os ministros do STF estão. Agora as perninhas do Alexandre de Moraes estão tremendo, porque a sua querida e amada esposinha, que tem negócios com outros bancos também, poderá ser sancionada, e os Estados Unidos têm condição de saber de tudo que eles fazem para tentar driblar a lei Magnitsky. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o meu trabalho. Muito obrigado e daqui a pouco a gente volta. Até já.